O Salmo de número 103 diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as suas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é eterno seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se internece pelos seus filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estivera firmada. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre e para sempre para aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos dos seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu, e como rei, ele domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor vós, os seus anjos, forças poderosas de elite que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendizei ao Senhor vós todos os seus exércitos, vós, seus ministros, que cumpris a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize, ó Senhor, a minha alma. O Salmo de Davi é uma oração. E a oração é poderosa. Ela é tão conhecida por nós e muitas vezes ela é deixada de lado. Quando nós olhamos nos dicionários seculares, a gente encontra os significados possíveis: súplica religiosa, pedido, exposição de um fato, discurso. Porém, nenhum desses dicionários seculares consegue captar e explicar o que é a oração e para que o homem precisa buscar a Deus. A oração é falar com Deus, é apresentar a nossa causa àquele que está sentado no trono e sublime trono. O altar da oração está conectado com o trono de Deus. As orações que sobem do altar para o trono descem do trono em forma de intervenção poderosa de Deus para dentro da história. Se todos os filhos de Deus dobrassem os seus joelhos em oração para agradecer a Deus, para falar com Ele, para pedir mudança, para pedir santidade de vida e estabelecimento do reino de Deus, tudo seria diferente. A gente comenta assim: o mundo vai mal, o mundo tem muita corrupção, está tudo difícil aqui, mas nos esquecemos de orar por esse mundo, de pedir a intervenção de Deus na história, porque acreditamos em nós mesmos e achamos que somos autossuficientes para mudar a dinâmica das coisas. Deus muda a história. O Senhor da história transforma a história e dá a ela o curso que Ele deseja. Na encarnação e na cruz nós vemos Deus mudando a história. Jesus Cristo desceu da glória, fez-se carne, habitou entre nós e Ele tem a resposta para todo aquele que o busca, mesmo que essa resposta não seja aquilo que a gente deseja e nem chegue no momento que a gente quer. A loucura da cruz é a maior intervenção de Deus na história e nenhum poder bélico, nenhum exército armado, nenhum poder político ou econômico poderia ter alcançado resultado semelhante. Jesus Cristo ressurge dentre os mortos,
A morte não pôde detê-lo. Ele matou a morte com a sua morte e ele ressuscitou poderosamente. E pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós temos um caminho para o céu, um caminho novo, um caminho vivo. E o desamparo de Jesus na cruz trouxe amparo para nós. O seu sofrimento na cruz trouxe alívio para o nosso sofrimento. A morte de Jesus Cristo na cruz trouxe vida para nós. Deus abriu uma porta de esperança para a humanidade, lá na cruz do Calvário. Veja a afirmação do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala que Ele tem prazer em nos ouvir, prazer em ouvir a nossa oração, e Ele se arrepende do mal. Ele se arrepende do mal que Ele iria fazer, Ele se arrepende do castigo que Ele iria colocar sobre nós. A gente tem que se arrepender dos nossos maus caminhos. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 5, nós temos a parábola contando sobre um amigo inoportuno. Jesus Cristo vai falar a respeito de um amigo inoportuno. E nós podemos ler o seguinte: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe trará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, que dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nessa parábola nós podemos entender que para receber nós temos que orar. É preciso orar. Mas vamos apenas um pouco mais à frente. O Senhor dá o Espírito Santo àqueles que pedem. E nós estamos pedindo a Deus o Espírito Santo para iluminar nossa vida, para nos encher de poder. Eu te pergunto, você está pedindo o Espírito Santo para fortalecer a sua vida? Para encher a sua vida? Será que estamos pedindo que o Espírito Santo de Deus nos encha de tal maneira que a gente consiga viver nesse mundo de maneira que agrade o coração de Deus? Será que estamos pedindo a Deus que o Espírito Santo nos capacite para resistir ao pecado que está à nossa volta? Será que estamos pedindo que o Espírito Santo faça a vontade de Deus na nossa vida e por meio da nossa vida? Lá em João, 1 João capítulo 4, versículo 4, você vai ler o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E a Bíblia diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus vai dizer também mais em Lucas capítulo 6, versículo 47 e 48. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta daquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. A rocha sólida é Jesus. A presença dele impacta todos os aspectos da nossa vida. A rocha sólida também é a palavra de Deus, porque Jesus
é chamado de palavra vida. Jesus é a palavra. Então, Jesus e a sua palavra são inseparáveis. Não podemos ter um sem o outro. Jesus e a sua palavra são um alicerce sólido sobre o qual nós podemos construir e estabelecer a nossa vida. E para isso, para você ter a sua vida firmada na rocha, você tem que orar. Ore, você já sabe o poder que a oração tem para mudar a sua vida.